Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para a nossa segunda aula da disciplina de computação básica. E nessa disciplina, nessa aula de hoje, nós estudaremos sobre os componentes básicos do computador. Boa noite, professor. Boa noite, prazer. Bom, pessoal, a partir de agora estarei trabalhando junto com vocês e com o professor Evanderson a disciplina de computação básica, né? Tanto aqui nas aulas quanto na web também. Bom, pessoal, então, antes de introduzirmos a nossa disciplina, o conteúdo dessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o AVA. O AVA é um ambiente virtual de aprendizagem. É um espaço que você tem na web, para estar trabalhando também, para estar estudando. Dentro desse ambiente virtual, vocês vão encontrar diversas atividades para vocês estarem realizando, certo? Para estarem trabalhando. Nele nós vamos estar postando vídeos, vamos ter fóruns, vamos ter material complementar dessa aula, inclusive, né? Nós colocaremos vídeos lá sobre matérias, assuntos, né? Além do que está um pouco na apostila, certo? Um assunto mais detalhado aí, de forma mais agradável para vocês, ok? Então, o ambiente de aprendizagem, o AVA, vocês devem estar constantemente pesquisando lá, olhando, tá certo? Porque lá vocês vão encontrar material suficiente para vocês estarem complementando o conteúdo da apostila e também o conteúdo da aula, tá ok? Então vamos introduzir a nossa aula de hoje. Reforçando um pouquinho sobre o ambiente virtual de aprendizagem, né? O portal está disponível no endereço www.uniteams.br/ava, né? E se por algum acaso alguém tiver com dificuldade em acessar esse portal, pode entrar em contato pelo telefone 63 3218 2998 ou pelo e-mail portal@uniteams.br. É isso aí, pessoal. Então, qualquer problema que vocês tiverem, procurem estar entrando em contato aí, ou pelo telefone, ou por e-mail, certo? A parte de cadastro ao AVA é muito simples. Você deverá informar seu CPF lá e seguir os passos que serão pedidos, mas o processo é bastante simples. Qualquer problema maior que você tiver na fase de cadastro do seu acesso ao portal do AVA, você pode procurar ou pelo e-mail, portal@uniteams, ou pelo telefone que foi informado. Bom, na aula anterior, nós estudamos sobre dado versus informação. Nós vimos que dado é um elemento que, quando ele é repassado para alguém, para alguma pessoa, ele não faz nenhum sentido, ele não tem nenhum valor de tomada de decisão, certo? Ele é apenas um elemento, jogado assim de qualquer forma, que não representa nada. E informação, nós vimos que informação é quando você agrupa esses dados. E quando você começa a trabalhá-los e ele faz algum sentido para quem está recebendo esses dados, quando você atribui a alguma pessoa, ele gera um conhecimento, então ele passa a ser uma informação. Nós vimos até um exemplo da concessionária, né? Quando nós falamos que
informamos que o carro mais vendido era o Fiesta, o novo Fiesta. Se você não era dono de uma concessionária, não fazia nenhum sentido, mas já se você fosse o revendedor, um dono de uma concessionária de veículos, você com certeza iria procurar comprar mais desses carros para colocar em estoque, já que a procura maior era por essa também. Então, vimos também o que são dados analógicos. Nós vimos que dados analógicos são dados que, entre um intervalo inicial e um intervalo final, eles podem assumir diversos outros subvalores, certo? E esses subvalores nem sempre representam coisas ruins e nem sempre representam coisas boas, certo? Depende sempre da aplicação que vai ser utilizada. Nós citamos o exemplo do relógio com os ponteiros do segundo, ok? E dados digitais também. Você viu o que eram dados digitais? São dados que entre um valor inicial e um valor final, eles não possuem variação. Eles são números fixos. Nós vimos aí até um exemplo da primeira calculadora digital criada em 1962, se não me engano. Entendeu? Então, este foi a primeira máquina digital. Não é uma coisa recente. Então, digital ele não possui variações entre o valor inicial e o valor final. E também nós estudamos um pouco da história dos computadores. Nós vimos todo o processo evolutivo, aí desde a primeira máquina de calcular até os computadores mais modernos de última geração. Aí nós podemos acompanhar toda essa evolução histórica. Se você ainda tiver alguma dúvida com relação à aula passada, procure dentro do AVA, lá no nosso portal, que você vai encontrar ainda diversos materiais, vídeos complementares que nós colocamos sobre o assunto, tá certo? Então você pode pesquisar lá a qualquer momento. Então, vamos para o conteúdo da nossa aula de hoje. Nosso primeiro objetivo para a aula de hoje é conhecer os principais componentes formadores do computador moderno. Certo? Nós vamos conhecer o que hoje forma um computador moderno. Quais são as principais partes de um computador moderno e como elas se interagem, como elas se comunicam umas com as outras para executar uma determinada tarefa. Também teremos como outro objetivo... Nessa aula a gente vai também compreender conceitualmente o modo de execução de um computador, ou seja, como o computador consegue efetivamente realizar aquela tarefa para a qual ele foi proposto. Isso mesmo, pessoal. Então, vamos continuar aí. O computador, segundo a máquina de von Neumann, ele é composto por CPU, memória, unidades de entrada e unidades de saída. Vocês lembram o que é a máquina de von Neumann? Vocês estão recordados da máquina de von Neumann? Que ela era composta por essas partes, certo? Então, quer dizer que, quando ele definiu que CPU, memórias, unidade de entrada e de saída, quando ele criou essa primeira máquina, esse princípio é utilizado até hoje, certo? Até hoje é utilizado por esses nossos computadores mais modernos. Com uma pequena diferença, que tudo agora, a parte da CPU, que eram partes separadas, isoladas, hoje está tudo em um único microchip, certo? Tem tudo dentro do mesmo processador, do mesmo chip de processador, ok? E como funciona a máquina de von Neumann? A máquina de von Neumann, ela foi proposta para interagir, para fazer com que cada componente interagisse uns com os outros, de maneira a possibilitar que o computador pudesse executar a sua função, Inicialmente, o usuário ele vai interagir com o dispositivo de entrada para poder enviar comandos e solicitações à CPU. A CPU, por sua vez, vai trabalhar em conjunto com a memória, quantas vezes for necessário, até que a requisição do usuário esteja pronta para ser devolvida para o próprio usuário através de algum dispositivo de saída. Isso mesmo. Então, após todo esse cálculo, ele é exposto ao usuário, certo? Por meio de dispositivos de saída. Lembra, nós falamos memória, CPU, certo? Dispositivos de entrada, dispositivos de saída. Vamos conhecer agora um pouco dos dispositivos de entrada? Acompanhe aí no vídeo. Nós temos o teclado. O teclado ele é um dispositivo de entrada. É um dispositivo, um periférico, pelo qual você vai entrar informações dentro do computador. Você vai passar comandos ao computador. O mouse, a mesma coisa. O mouse também é um dispositivo de entrada de informações.
com ele, a partir dos movimentos que você faz com o mouse, o clique, o double clique, o computador vai interpretar e vai executar determinadas ações, certo? Então, também o mouse é um dispositivo de entrada de informações, de dados, certo? E o outro nosso exemplo aí, que nós mostramos, é a webcam, certo? A webcam também é uma entrada de dados, algumas já entram até, além de vídeo, entra a sua imagem, também entra a voz, já vem com o microfone integrado, então ela entra áudio e vídeo, certo? Então são dispositivos aí de entrada para o computador. E a partir desses dados de entrada, o computador vai executar determinadas atividades. Bom, a partir do momento que o usuário envia informações para o computador, né, a CPU vai processar em interação com a memória. Uma vez que esses dados estiverem processados, ela vai devolver esses dados para que o usuário possa avaliar o resultado do comando que foi enviado. O resultado desse comando pode ser percebido através dos dispositivos de saída. Então, alguns exemplos de dispositivos de saída são o monitor, a impressora e a caixa de som. O monitor é o principal, né? É aquele mais utilizado, onde o usuário envia um comando e imediatamente aquele comando é devolvido, né? A resposta àquele comando é devolvida na tela. Caso o usuário esteja solicitando alguma informação de áudio, né, essa informação de áudio será enviada para o usuário através do dispositivo da caixa de som. E caso o usuário necessite de algum texto impresso, algum material impresso, né, ele vai enviar a solicitação por algum dispositivo de entrada, essa solicitação vai ser processada pela CPU e vai ser devolvida para o usuário através de um dispositivo como uma impressora, por exemplo. Bom, então nós vimos aí nossos dispositivos de entrada e de saída. Então você já conseguiu aí perceber mais como é feito para entrar com dados ao computador e como é feito para ele sair, a saída dele, após ter sido processado, como ele devolve a informação para o usuário. Então, seguindo aí os componentes básicos de um computador, nós dissemos que, além da CPU, dispositivos de entrada e dispositivos de saída, nós temos a memória RAM. O que é a memória RAM? O termo RAM é de Random Access Memory, que traduzindo significa memória de acesso aleatório. Quer dizer o que isso? Memória de acesso aleatório. Quer dizer que eu posso gravar informações nela e recuperá-las de ordem aleatória. Ela pode ser acessada para leitura, escrita em qualquer posição. Quer dizer, onde ela tiver espaço para armazenamento de dados, eu posso gravar em qualquer posição. Eu não tenho que seguir necessariamente uma linha reta, uma linha cronológica de armazenamento. Eu posso gravar na primeira posição, depois eu posso gravar lá na 100ª, na 50ª, na 3ª. Eu não preciso obedecer uma ordem, uma sequência para estar armazenando esses dados. Só complementando, né, a memória RAM, chamada de memória de acesso aleatório, uma outra característica marcante, né, é que todo o conteúdo da memória, num determinado instante, ele está disponível para que a CPU possa fazer leituras e escritas. Ou seja, pode acessar em qualquer posição, justamente porque a memória inteira está disponível para a CPU num determinado instante. É isso aí. Outra característica da memória RAM é a seguinte: o conteúdo se apaga caso o computador seja desligado. Isso aí causa muito problema para muita gente. Quando dá aquelas quedas de energia, tudo se perde, certo? Tudo que você fez, o trabalho que você digitou, tudo é perdido. Por quê? Porque o que está sendo trabalhado no momento, quando você está digitando um texto, está editando uma imagem, tudo isso fica armazenado na memória RAM. E quando, por algum motivo qualquer, ele desliga, o computador é desligado, a fonte de energia é cortada, tudo que está dentro da memória RAM é perdido. Ela é uma memória de acesso temporário, certo? Os dados que estão lá dentro, elas só ficam armazenados enquanto você está trabalhando. Quando você terminou de trabalhar esses dados, então ele é gravado, por exemplo, em outro dispositivo de armazenamento, por exemplo, o HD, ou um pendrive, ou um CD, um DVD, certo? Que já são dispositivos de memória mais permanente, ok? Então a memória RAM, a característica dela é que ela se apaga conforme o computador seja desligado ou interrupção de energia.
Veremos aí agora um esquema de como a memória trabalha, certo? Nós colocamos aí uma tabela de posições de matriz, certo? Que vai representar o armazenamento dos dados dentro da memória. Vocês vão poder acompanhar aí, ó, que o processador ele faz a colocação de dados em várias posições. Algumas ele retira, outras ele substitui esses dados, certo? Outras ele move esses dados de posição. Então, esse jogo de vai para lá, vem para cá, tira, coloca dado, é assim que é feito dentro da memória, quando o processador está trabalhando. Se uma memória está na posição A2, ele pode mover esse conteúdo, esse valor, para uma posição D1, ou pode apagar o conteúdo da posição C3 e colocar outro conteúdo, certo? Então, a memória, ela fica trabalhando dessa forma aí. Conforme o processador está trabalhando as informações, ele grava os dados, retira dado, coloca dado, de acordo com como ele achar melhor, tá certo? E quando, novamente reforçando, quando o computador é desligado, toda essa informação se perde. Bom, uma outra característica da memória RAM é que, em geral, os dispositivos de memória RAM, eles são muito rápidos, né? Qual a necessidade de que uma memória RAM seja rápida? Por que isso? Porque o processador é, sabidamente, o dispositivo mais rápido que possui um computador, né? Então, se a memória RAM não for um dispositivo rápido, sempre o processador vai enviar uma requisição e vai ficar ocioso muito tempo esperando a resposta do dispositivo de memória. Então, em geral, os dispositivos de memória RAM devem ser rápidos para poderem acompanhar o ritmo de trabalho de um processador. Vamos aqui a alguns exemplos de algumas instruções que o processador pode fazer, passar para a memória RAM executar. Sigam aí no slide. Novamente, nós temos a nossa tabela, certo, de armazenamento, e nós vamos passar algumas operações simples. Por exemplo, o processador indica que deve ser armazenado o valor 2 na posição A2. Então, o valor 2 é gravado dentro da tabela, aí, na sua posição que o processador informou. A segunda operação é armazenar o valor 5 na posição B4. Ok? Então, a memória armazenou o valor 5. Ele informa que deve-se ler o valor da posição A2. Então, ele carrega o valor que está lá dentro. Ele vai procurar na posição A2 e ver qual o valor que tem lá. Ele vai identificar o valor 2. Ele lê o valor da posição B4, que o valor atual é o valor 5. E aí a segunda operação é somar o valor A2 com o valor de B4 e armazenar o resultado em D1, que nós podemos ver aí que é 7, certo? Então, isso é um exemplo bem simples de como a memória RAM trabalha com o processador. O processador passa as instruções onde deve ser armazenado e a memória RAM vai executar, vai colocá-la de acordo com o pedido do processador, tá certo? Então, entenda a memória RAM como uma grande estante. A gente pode exemplificar uma grande estante com vários compartimentos, onde você, em cada compartimento daquele, você vai estar colocando um objeto, um valor especificado. É importante lembrar que a memória RAM não processa nada. Ela apenas armazena temporariamente os dados e se perde quando ele é desligado, certo? Então, isso aí é bom sempre ter em mente. A memória RAM, ela não processa, ela não soma valores, certo? Ela não lê valores, ela apenas serve para armazenamento. E é um sistema de armazenamento temporário, certo? Então, como eu já falei anteriormente, quando o computador é desligado, todas as informações que estão lá dentro são apagadas. Para se salvar essas informações, para esses dados se manterem ativos, nós devemos armazenar um sistema de armazenamento que a gente chama de secundários, que, como vocês já conhecem, é o HD, um pendrive, um CD, ok? Nesses dispositivos de memória aí, secundária, ele não se perde, ok? Então, continuemos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o processador, né? O processador, como a gente já falou, também é chamado de CPU. Né? A CPU é a unidade central de processamento. É como se fosse o cérebro do computador. Né? A CPU é quem controla todos os outros dispositivos. Né? Então, o processador é a unidade central de processamento, é a parte principal do computador, né? E também chamado simplesmente de processador, né? É responsável
por fazer todas as requisições, controlar todos os outros dispositivos, inclusive o dispositivo de memória, né? Isso. É importante lembrar, né, Carlos, que as pessoas tendem a imaginar que CPU que seria só aquele gabinete lá, o gabinete preto que você conhece, né? Eles tratam por CPU como sendo toda aquela parte ali. Mas, na verdade, a CPU que nós estamos falando aqui é o cérebro do computador, é a parte principal do computador, onde todas as informações são processadas, ok? Embora não pareça, né, mas a CPU não é aquela caixa grande inteira. A CPU é simplesmente um chip, é um pequeno chip de pequenas proporções, né, que é responsável por controlar toda aquela caixa. Todos os componentes que estão integrados dentro daquele gabinete são controlados pela CPU, que é simplesmente um pequeno chip, também chamado de processador. Isso mesmo. As principais funções de um processador são executar as instruções e controlar todos os outros dispositivos. A CPU age como cérebro do computador, obtendo instruções ou dados da memória RAM, né, verifica todas as instruções e depois executa todas as instruções que representam os comandos que são enviados pelo usuário. Bom, o processador ele está dividido em 3 partes principais. A primeira delas, você pode acompanhar no slide, é a unidade de controle, certo? Também conhecida como UC. Nas documentações que vocês vierem a ler e quiserem se aprofundar no assunto sobre microprocessador, vocês vão ver bastante nos diagramas esse termo, UC. Então, UC quer dizer unidade de controle. Nós, durante essa aula, nós vamos estudar especificamente o que cada uma delas faz. A outra parte, que é dividido um processador, é a unidade lógica aritmética, também conhecida como ULA. A ULA é a parte do processador responsável pelos cálculos matemáticos, certo? Nós vamos também, durante essa aula, nós vamos aprender direitinho como ela trabalha, como ela interage com a unidade de controle. E a outra parte do computador, do processador que ele é dividido, são os registradores, certo? Os registradores também nós veremos que eles são uma espécie de memória muito mais rápida, certo? Que o processador trabalha diretamente aí, que a unidade de controle e a ULA trabalham diretamente com ele, ok? Então vamos agora a um vídeo que é de forma bem descontraída, certo? Sobre dentro de um computador, uma viagem dentro do computador. Você vai conhecer o HD, o processador, as memórias, como elas trabalham de forma bastante legal aí. Vamos lá. Hoy realizaremos un fantástico viaje hacia el interior de una computadora. Ajustense sus cinturones y prepárense a volar. ¿Están listos? 5, 4, 3, 2, 1, ¡ahora! ¡Wow! Estamos en el interior del monitor. Miren, es un enorme mosaico de colores plenos, llamados píxeles. Solo que al verlo de lejos, la cuadrícula se transforma en una imagen a todo color. Increíble, ¿no es cierto? ¡Hey! Allí está el mouse. Investiguemos qué hay dentro. Tal como me lo imaginaba. El mouse nos informa los movimientos del cursor en la pantalla. 23 grados centígrados. ¡Atención! ¡Doble clic! Estos movimientos se traducen en instrucciones que procesará la computadora. 25 grados centígrados. Vamos a ver a dónde conduce esto. Sigamos. Estamos sobrevolando la tarjeta madre. Miren, siempre quise ver qué hay en el disco duro. Oh, parece una gran biblioteca. Veamos qué hay más abajo. En los discos se pueden escribir datos y guardarlos en forma permanente. Parece que ahí viene el escriba. Odia que lo distraigan. Usted disculpe. Es un segundo nada más. Ya nos vamos. Oh, pero de carácter.
Cada vez que terminas un trabajo, lo guardas en el disco duro para verlo nuevamente en el futuro. Sin embargo, mientras estés trabajando en él, se utiliza otro tipo de memoria que es más pequeña pero mucho más rápida. Se llama memoria RAM. Echemos un vistazo. La tarjeta de sonido, la tarjeta de video, ahí están. Los chips de memoria RAM. Entremos aún. Esta memoria es temporal. Solo se guardan los datos que el usuario utiliza durante el trabajo. Finalizado el mismo, los datos se transfieren o se graban en el disco duro. Veamos a dónde conduce esto. ¡Qué buena tarjeta de sonido! Parece que algo no anda del todo bien aquí. Pero, ¿quién dirige esta orquesta? Las notas se interrumpen a cada rato. Busquemos dónde se origina el problema. Empecemos por el procesador, que es el alma de la computadora. Allí está. Veamos qué sucede ahí dentro. Ajá. Parece que aquí está el problema. ¿Y este personaje? Uy, está llegando información. ¿Y ahora qué está haciendo? Pidiendo más tiempo. Son notas musicales. Es música. Y las procesa así. Oh, también llegan letras, números, caracteres. ¿Les parece que podrá con todo? Ahora entiendo por qué se entrecortaba la música. ¿Qué es eso? ¿Otra alarma más? ¿Y deja todo tirado? ¿Y esos colores? Se está volviendo loco. Seguro que alguien está pintando. Resultado, una imagen catastrófica. Pobre si alguien quiere comunicarse. Ni soñar con mandar un fax. Y de conectarse a internet, mejor, no hablemos. Oh, es demasiado lento. Le están pidiendo más de lo que puede dar. Así nunca podrá terminar. No puede hacer todo a la vez. Este procesador lento no puede cumplir eficazmente con todas las operaciones que se le encargan, y menos aún si las debe procesar todas a la misma vez. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. A gente tentou passar de uma maneira descontraída, né, a interação entre os componentes de um computador, né. Agora, a gente voltando um pouquinho para o nosso foco, vamos falar sobre um outro componente extremamente importante, que é a unidade de controle. A unidade de controle, ela tem a função de obter dados e instruções na memória principal, determinando a sua tipologia. O que significa isso? Significa que quando o processador precisa executar alguma instrução, né, essa instrução ela vai ser buscada na memória principal através de uma requisição da unidade de controle, né? Por exemplo, uma instrução matemática, uma soma, né? Se, por um acaso, o processador indica que uma soma deve ser efetuada, os dados, os dois operandos, os dois números que serão somados, vão ser buscados na memória principal de acordo com a requisição da unidade de controle, né? Inclusive, a instrução, a própria operação de soma, também vai ser requisitada para a memória principal pela unidade de controle, ou seja, a unidade de controle é que faz a interface entre o processador e a memória principal. Também consideramos a unidade de controle como a porta de entrada e saída que o processador usa para comunicar-se com a memória principal através de sinais elétricos, né? Não só através da unidade de controle é que o processador se comunica com a memória principal, mas também com outros dispositivos. A unidade de controle é ela que interpreta os sinais, por exemplo, dos dispositivos de entrada, né? O usuário envia o comando para a CPU,
através de um dispositivo de entrada. A unidade de controle, ela interpreta esse sinal, interpreta esse comando, decodifica esse comando, faz as requisições necessárias para a memória principal, né? Depois que o comando é efetuado, a unidade de controle novamente assume, né, a sua posição e vai interagir com os dispositivos de saída para que o resultado do comando enviado pelo usuário seja retornado para ele. Ou seja, a unidade de controle é que efetivamente é a porta de entrada e saída do processador. Nada entra e sai do processador, senão por meio da unidade de controle. É como se fosse o grande porteiro que controla quem entra, quem sai, quando entra e quando sai, para onde entra e para onde saem os dados e instruções do processador, que entram e saem do processador. Por exemplo, se a unidade lógico-aritmética, né, precisa armazenar um determinado número binário, por exemplo, 0011, né, na posição de memória 0002, né, ele vai solicitar a unidade de controle que realize o tal procedimento. Ou seja, ninguém faz nada, ninguém envia informações para dentro do processador e ninguém tira informações de dentro do processador se não houver a permissão da unidade de controle. É isso aí, pessoal. Então, vocês viram a função da unidade de controle, que é uma das partes nas quais é dividida um processador, nós vimos. Certo? A unidade de controle é responsável por toda essa parte de permissões de entrada e saída de informações, de dados dentro do processador. Nós também temos a outra parte, que é a chamada ULA. Acompanhe no vídeo. Unidade lógica aritmética. A unidade lógica aritmética efetua diversas operações matemáticas, como adição e subtração, multiplicação e divisão e lógica booleana. Então dentro da ULA, dessa unidade lógica e aritmética, é que são todos esses cálculos matemáticos. É lá dentro onde todos esses processos estão armazenados. Então, quando um desenvolvedor executa uma instrução de cálculo lá, que tem que somar alguns números, tem que multiplicar ou fazer outras operações matemáticas, é dentro dessa parte do processador, da ULA, que se encontram as instruções de como o processador vai fazer esses cálculos, certo? A unidade de controle é responsável pela entrada dessas informações, dos dados e a saída dentro do processador, mas quem faz os cálculos, quem realiza todo o processamento desses dados é a ULA, tá certo? É dentro da ULA que são armazenados todos esses cálculos. Nós vimos aí as operações de adição, subtração, multiplicação, temos outras, e a lógica booleana. Não sei se vocês se recordam da aula anterior, de John Boole, né? O criador da lógica booleana. Se vocês não se lembram, é interessante dar uma recordada no material, e também vocês vão precisar bastante sobre esse assunto, né, na disciplina de lógica para programação, tá certo? Então aí, nós temos no vídeo aí um diagrama esquemático, né, um esquema de como funciona a ULA. Né? Nós temos ali a representação da ULA, essa área em vermelho, nós temos aí o barramento interno, como nós podemos acompanhar aqui no vídeo. Esse barramento interno é por onde trafegam as informações, os dados em forma eletrônica, certo? Em termos de 0 e 1, é trafegado tudo aqui dentro para a comunicação. Esses ACs, os registradores, certo? Aqui nós podemos ver a unidade de controle, no qual ela tem um barramento diferenciado, certo? Para a comunicação entre eles. Então esse aqui é um esquema simples do funcionamento da ULA, ok? Então todas as informações de adição, subtração estão armazenadas aqui dentro, e por meio desse barramento interno aqui, ó, da ULA, ela se comunica com os registradores, certo? Que vai processar os dados enviados aqui pela unidade de controle. Após ter sido processado esses dados, é devolvida à unidade de controle. Lembram-se? Ela é a porta de entrada e saída do processador, então é devolvido para ela e posteriormente ela devolve para a memória RAM. Bom, foi falado aí em registradores, né? Um termo que a gente comentou, mas não explicamos ainda, né? Então, o que são os registradores? Os registradores são pequenas unidades de memória que servem para auxiliar o processador, armazenando resultados temporários durante o processo de cálculo, né? Então, vejamos. Agora há pouco a gente falou que a memória principal é que armazena todos os dados, né? Mas a gente comentou também que a memória principal deve ser um dispositivo rápido, né?
Porque o processador ele não pode ficar esperando, não pode ficar ocioso enquanto as suas requisições são atendidas, né? Então, para que o processador possa trabalhar mais rápido, existem pequenas unidades de memória dentro do processador que são chamadas de registradores. Existem alguns registradores com funções específicas, que são bem mais velozes, né? que são preparados para responder a um determinado tipo fixo de operação. Isso. Pessoal, é interessante a gente pensar por que tem essa memória interna. Não já existe a memória RAM? Por que então tem que existir essa outra memória interna, que são os registradores? É simples, porque se o processador, se a unidade de controle e a ULA tivessem que pegar informações que estão na memória RAM, elas estão até fisicamente mais distantes delas, né? Porque ela teria que passar por um barramento interno, um caminho, né, interno pela placa-mãe, até chegar nos chips de memória RAM. Então, o tempo de acesso ele levaria muito mais tempo para estar buscando informações, devolvendo, buscando, devolvendo, para então devolver a informação final, a informação tratada, certo? Quando eu executo, por exemplo, um cálculo de 2 mais 2, se eu tiver que mandar para a RAM todos os processos internos, antes de chegar ao valor 4, né, que seria a soma, ele levaria muito mais tempo. Então, possuindo essa memória interna, registradores, né, os registradores, essa memória interna, que é bem mais rápida, ele faz o cálculo ali, que ele precisa internamente, e então devolve para a RAM somente o resultado final. Então, porque a memória RAM é um pouco mais lenta, para não dizer bastante mais lenta do que a memória interna, né? Então, ele devolveria para a memória RAM somente a informação já final. Certo? Então, por isso de haver esses registradores, por isso de haver essa memória interna dentro do processador. Ok? Então, existem registradores genéricos, né? Registradores com funções genéricas, que são mais lentos que os de função específica, porém eles executam funções diversas, assim como a memória principal, né? Então, vejamos, os registradores específicos são aqueles utilizados para controle das operações que são efetuadas dentro do processador, né? Os registradores de funções gerais, eles são simplesmente repositórios de dados, né, que trabalham numa frequência muito alta, ou seja, eles têm uma velocidade igual à do processador. Quando o processador trabalha diretamente armazenando e requisitando dados dos registradores de funções gerais, o processador não perde nenhum tempo, porque eles estão dentro do próprio processador. Os registradores de funções específicas, né, eles também armazenam dados, mas essas informações armazenadas nos registradores de função específica, elas são utilizadas para gerenciar o funcionamento do próprio processador e do computador de maneira geral, que é controlado pela CPU, que é o processador, né? Bom, vejamos então aí uns exemplos de registradores específicos e registradores genéricos. Acompanhe aí. Genéricos, nós temos um registrador chamado AX, BX, né? Existem outros também, usados para armazenar números binários. Então, dentro desses genéricos, qualquer informação binária pode ser guardada lá dentro, certo? São os registradores nos quais os valores do processo que o processador está processando vão estar armazenados. Como no nosso exemplo, pode ser armazenado um valor 2 em AX e um valor 2 em BX. E o processador pode pedir para a memória, né, guardar dentro do valor CX a soma do valor que está em AX e que está em valor em BX. Então, os genéricos AX e BX, CX, DX que existem, eles vão servir para armazenar os valores binários, os valores das operações, certo? E também temos os específicos. O específico aqui, um exemplo, é o IP, Instruction Pointer. Ele armazena a referência do endereço da memória principal, a RAM, que contém a próxima instrução a ser executada. Essa função do registrador IP, ele só serve para quê? Por exemplo, eu mandei que o processador, que a memória RAM, armazenasse o valor 2 na posição AX, dentro do registrador AX. A próxima instrução seria armazenar o valor 3 dentro do registrador BX. Essa instrução, quem vai me dizer onde essa instrução está, que ela é a próxima a ser executada, é o registrador IP. Ele serve para isso, ele aponta
após uma instrução ter sido executada, ele aponta para a próxima execução. Ele diz qual é a próxima operação que vai ser executada pela memória. Bom, aqui a gente preparou um diagrama, né, de uma CPU simplificada. Para quê? Para que a gente possa explicar, para que a gente possa mostrar para vocês, de maneira bem simples, né, esse ciclo de execução de uma instrução. Né? Essa história de o processador, a unidade de controle verifica no registrador IP, né, que é o Instruction Pointer, ou ponteiro de instrução, aonde está a próxima instrução que vai ser executada. Busca isso na memória RAM, traz para dentro do processador, né, busca dados, se for necessário, né, e efetua as informações e depois retorna o resultado quando necessário. Né? A gente vai mostrar aqui, talvez fica mais fácil de acompanhar. Né? Então veja, tudo inicia na unidade de controle. Né? A unidade de controle, ela vai buscar o endereço da próxima instrução no IP, que é o chamado registrador de instruções. Né? Ele indica aonde está na memória RAM o endereço da próxima instrução. Essa instrução ela é buscada na memória RAM e trazida novamente para dentro do processador. A instrução que foi buscada na memória RAM, ela passa por um processo de decodificação. Não sei se vocês ainda estão recordados que a unidade de controle é responsável por buscar informações e decodificar as informações que estão disponíveis na memória. Depois de decodificada, essa instrução, vamos supor que essa instrução seja uma soma. Os valores envolvidos nessa soma, eles serão buscados na memória principal e trazidos para dentro do processador. Aonde esses dados temporários vão ser armazenados dentro do processador? Eles vão ficar armazenados nos registradores de funções gerais. Por exemplo, AX, BX, CX e DX. A partir do momento que os dados estão disponíveis dentro do processador, a unidade lógica aritmética é responsável por efetivamente efetuar os cálculos que foram solicitados pelo usuário. Depois de efetuar os cálculos, os dados são novamente retornados para dentro dos registradores, para o caso de novas operações serem necessárias com essas mesmas informações. Depois que o resultado está pronto, a unidade de controle vai pegar o resultado dentro dos registradores gerais e vai novamente enviar para a memória RAM. Depois que o resultado de uma instrução foi devolvido para a memória RAM, esse processo vai se repetir. Ou seja, novamente vai buscar no endereço, no registrador de instruções, no IP, o endereço da próxima instrução, traz para a unidade de controle, decodifica e repete esse processo novamente, que é a simplificação de como uma única instrução é executada pelo processador. Então vocês podem acompanhar aí no slide, uma CPU simplificada aí conforme o professor Carlos explicou aí, certo? Esse material, pessoal, vai estar disponível no AVA, vocês vão poder ver melhor. Aí talvez ficou um pouquinho pequena a letra, porque não cabia toda dentro da área, certo? Mas vocês vão poder baixar esse material todo dentro do AVA, lá nos slides da aula, vai estar disponível lá para vocês estarem baixando lá, certo? Bom, então nós vimos aí as três divisões de um processador. Nós vimos que ele é dividido na unidade de controle, na unidade lógica e aritmética, e também com os registradores, certo? Nós vimos aí especificamente a função de cada um, ok? Nós não vamos nos aprofundar nos registradores, na unidade de controle, como é que ele trabalha mais internamente, mais detalhadamente, porque isso seria uma área, um nível de informação num curso mais específico, no caso de ciência da computação, engenharia de computação. Então seria uma área mais específica que trataria desses componentes. O que foi explicado aqui, o que foi trabalhado nesse assunto sobre os registradores, é a informação essencial que você precisa saber para diferenciar um processador, para saber explicar o que é uma CPU, certo? O que tem dentro do microchip de um processador, tá certo? Então vamos conhecer agora dois tipos diferentes de processadores. Existem os processadores que possuem um conjunto específico de instruções que podem ser executadas, certo? São chamados RISC e CISC. São dois tipos diferentes de processadores, ok? Vamos conhecer agora o que eles têm
indiferente. RISC é o Reduced Instruction Set Computer, ou computador com conjunto de instruções reduzido. O que isso quer dizer? Certo? Quer dizer que ele tem um número pequeno, um número reduzido, né? Não pequeno, um número reduzido de informações, de instruções matemáticas dentro dele. Certo? Então, isso que é o RISC. O CISC, ele é o Complex Instruction Set Computer, ou computador com conjunto de instruções complexas. Certo? Computador com conjunto de instruções complexas. Ok? Por exemplo, ele tem mais informações matemáticas, por exemplo, né, do que o computador RISC. Um exemplo, se um programador coloca lá dentro do seu código 3 vezes 2, certo? Essa opção de multiplicação, ela está agrupada dentro do processador CISC, certo? Ele tem essa informação. Se eu retirar essa informação, por exemplo, citando um exemplo do caso do RISC, se eu tirar essa informação, como é que eu faria uma multiplicação? Certo? Eu teria que fazer 2 mais 2 mais 2. Né? Seriam 3 vezes o 2. Então, no RISC, se eu tirar essa informação, se eu reduzir esse número de instruções matemáticas, para mim chegar a uma multiplicação, eu teria que somar 3 vezes o 2. Mais trabalho para o desenvolvedor, certo? Mas isso não significa que ele seja pior, certo? Então, só complementando, né, as diferenças entre esses tipos de processadores, RISC e CISC, né, elas são tanto no nível de unidade de controle, quanto na estrutura interna do processador. Por exemplo, lembra que a unidade de controle busca informação, busca instrução e decodifica. Né? Então, os processadores RISC, eles estão preparados para buscar e decodificar instruções simples, né? Ou poucas instruções. A filosofia de trabalho dos processadores RISC é justamente uma aposta de que instruções mais simples, né, que várias instruções simples correspondem a uma operação complexa. Né? Ele pode dividir uma operação complexa em diversas instruções simples. E a aposta dos processadores CISC é justamente o contrário. É estar preparado para efetuar operações complexas, né? Para executar instruções complexas, supondo que, se ele puder, como o professor Evandro comentou, efetuar uma multiplicação completa, né? Ele vai trabalhar mais rápido do que efetuar diversas somas sucessivas. Né? Então, essa é a filosofia de trabalho desses dois tipos de processadores. RISC aposta em instruções simples, que podem ser executadas mais rapidamente, porém repetidas vezes, e os processadores CISC, que estão preparados para executar instruções mais complexas, porém vão fazer tudo de uma vez. Essa questão de RISC e CISC ser mais rápido, menos rápido, o trabalho do programador, né, são questões que a gente pode, que rendem um debate bastante amplo, né, em alguns aspectos aí da nossa área, né, de computação. Né? Então, professor, Carlos, então o processador RISC, ele dá mais trabalho para o desenvolvedor, só que as execuções das tarefas, das operações são mais rápidas. E o CISC, ele é menos trabalhoso para o desenvolvedor, dá menos trabalho, mas em compensação as execuções das tarefas vão levar um tempo maior. A gente poderia concluir isso entre a diferença entre o CISC e o RISC? Podemos concluir, com certeza. Então vamos aqui umas diferenças básicas, né, entre CISC e RISC. O RISC, ele possui poucas instruções. Também, as instruções dele são mais simples e rápidas, certo? O CISC, ele já possui muitas instruções e as instruções dele são complexas e demoradas, certo? Então, nós vimos aí, como o professor Carlos já tinha falado, né? O CISC, ele aposta em soluções mais simples, né? E um número reduzido, ok? Já o CISC, por sua vez, aposta em um número muito maior de instruções, certo? E bem mais complexas também, ok? Uma outra característica, né, é que os processadores RISC, eles oferecem bom suporte ao paralelismo. Ou seja, ele aposta que instruções mais simples, né, podem ser executadas em paralelo, ou seja, mais de uma ao mesmo tempo. E também, essas instruções elas são padronizadas, ou seja, todas as instruções elas têm o mesmo tamanho
e elas demoram o mesmo tempo para serem decodificadas e executadas, né? Ou seja, ele pode fazer, de certa maneira, um planejamento mais simples. Já os processadores CISC, eles não oferecem bom suporte ao paralelismo, porque as suas instruções elas são heterogêneas, né? Ou seja, elas levam tempos diferentes para serem buscadas na memória, decodificadas e executadas, né? O que dificultaria um certo planejamento dentro desse processador, né? Pode ir. Professor, a gente poderia concluir então que os RISCs, que os processadores RISC, eles são mais velozes que o CISC, Com correto? certeza. Por possuir um número menor de instruções. Então eles seriam mais rápidos. Mas isso significa que eles seriam melhores? Não, definitivamente não, né? Em primeiro lugar, é importante que a gente diga que hoje os processadores CISC, eles são líderes de mercado, justamente porque eles oferecem um bom suporte ao retroaproveitamento, ou seja, programas que são desenvolvidos para uma versão antiga de processadores CISC, né, eles são compatíveis com versões mais novas, o que já não acontece com os processadores RISC, né? Então, embora os RISC sejam mais rápidos, hoje os processadores CISC são líderes de mercado. E uma tendência que vem se comprovando atualmente é que a maioria dos processadores mais modernos, eles possuem um núcleo de processamento RISC, né, e uma interface de programação CISC, ou seja, tenta-se aproveitar aí as qualidades principais dos dois estilos de processadores numa máquina só, né? Essa é a tendência que vem se confirmando atualmente. Certo. Então, como símbolo de uma líder em processadores RISC, talvez vocês estejam pensando aí, quem seria, no caso, certo? A Apple, não sei se vocês já ouviram falar, certo? A Apple, a fabricante do iMac, do PowerPC, aqueles computadores da maçãzinha, que o pessoal costuma dizer, né? Todo mundo identifica ele pela maçã, certo? Então, a Apple, ela é fabricante de processadores RISC. Esses processadores RISC, aqui no Brasil, não são muito procurados, certo? Ele não tem uma ampla divulgação. A Intel aqui domina bastante o mercado de computadores em termos de processamento. Só que, por exemplo, nos Estados Unidos, ele já é bastante conhecido, bastante utilizado, ok? Mas, no Brasil, quem utiliza no Brasil computadores da Apple com processadores RISC? São principalmente empresas voltadas para mídia, para que produzem vídeos, certo? Produzem áudio. Então, todas essas empresas que trabalham especificamente com esse ramo de atividade, elas preferem utilizar processadores RISC. Por quê? Porque eles têm um melhor desempenho para esse tipo de atividade. Para outros, já talvez não possua. Okay? Então é importante a gente saber que apesar do RISC ser mais rápido do que o processador CISC, não significa que ele seja melhor. Certo? Você tem que pôr isso em mente. Não significa que ele seja melhor. Vai depender, é claro, sempre da aplicação correta que você vai fazer para o seu negócio, para o trabalho que ele vai ser desempenhado. Tá certo? Então você tem que ter isso em mente. Então quando fala assim, CISC é melhor, RISC é melhor, você tem que ver o que é melhor de acordo com a aplicação que você vai trabalhar. Tá certo? Bom, na aula de hoje então, nós vimos que a memória RAM, você conheceu a memória RAM, que é a memória principal do computador, certo? Nela, o processador armazena os dados que ele vai trabalhar, ok? E essa memória é uma memória temporária. Quando o computador desliga, né, a fonte de energia é cortada, tudo que está armazenado dentro dela se perde. Nós vimos também que dentro dela a gente pode gravar os dados de forma aleatória. Não existe uma regra, uma sequência de armazenamento que ela deve seguir. Okay? Os dados podem ser distribuídos, armazenados dentro da memória RAM, da forma que o processador achar melhor. Bom, a gente viu também, né, sobre a unidade central de processamento, que seria o cérebro do computador, né, aquela parte do computador que controla todas as outras, né, que efetivamente define o que e como o processador vai fazer, certo? Que é dividida em unidade de controle, né, a unidade lógica aritmética e os registradores, né? Como se a unidade de controle fosse o cérebro do computador e a unidade lógica aritmética fosse os braços, efetivamente quem executa todas as operações envolvidas no processador, né?
A gente também vimos sobre a diferença entre processadores RISC e CISC, né, que são as duas arquiteturas de processadores disponíveis no mercado atualmente, né? E a gente viu também as diferenças entre essas arquiteturas e uma tendência que é a junção dessas duas arquiteturas em máquinas que buscam a potencialidade, buscar o que tem de melhor em cada um desses dois estilos de processamento. Né? Vou passar o vídeo? Então a gente gostaria de finalizar, né, passando para vocês um outro vídeo, né, que é uma maneira também descontraída, né, para finalizar de maneira descontraída, é uma maneira de demonstrar, né, como as coisas acontecem dentro de um processador. Né? Rápido, Modem, precisamos baixar esse arquivo. Oxe, meu filho, vamos baixar, vamos baixar. Calma, chamou na preta velha. Vamos, Juju. Tá morta? Tá. Ué, que arquivo é esse? Ixi, menino, para andar de arquivo, você vai ter que fazer um trabalho com o plugin do Flash. Plugin no Flash? Onde tá ele? Tentador, meu filho. Deixa lá pra jogar. No HD! Tô ferrado, o Modem tem razão, nunca vou achar o plugin nessa zona. Que zona é essa? Eu que o diga. Processador é sempre folgado. Você está desorganizando todos os meus arquivos. O que você quer aqui? Tô procurando plugin no Flash. Não tem plugin nenhum aqui. As memórias pegam emprestadas e nunca devolvem. Será que tá com ela? Legal, achei o plugin. Que sorte, hein, Mouse? Mouse? Mouse! 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 Que zona é essa? Eu tô tentando organizar a bagunça que você fez e você fica aí fazendo esse barulho todo. O que tá acontecendo aí? HD, o mouse não tá respondendo. O mouse não tá respondendo? Processador rápido, as memórias entraram em conflito. Ei, vamos essa. O que vocês pensam que vocês estão fazendo? Vocês não têm vergonha? Eu passo o dia inteiro ralando aqui pra vocês e assim vocês me agradecem? Eu devia... Processador, você tá bem? Travei. Ele travou. Travou, hein? Travou. E ela... Travou. Mas não, travou de Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, essa viagem ao computador. Vocês viram agora no finalzinho um pequeno vídeo demonstrando o sofrimento de um processador, como é para ele gerenciar todos esses processos, todos esses componentes aí. Bom, a partir de agora, né, a gente deixa por conta de vocês trabalharem os seus estudos individuais e aguardamos aí os questionamentos, as sugestões, as dúvidas, né, no portal do AVA, certo? Bom, pessoal, então, até a próxima. Até a próxima.